Pronto. Então, quando eu propus a reformulação, né, do calendário, e aí a possibilidade de que quem quisesse escolher fazer o seminário pudesse fazer o seminário, e quem quisesse fazer a resenha do texto de hoje, que eu vou apresentar, pudesse fazer. Aí eu optaria, né? Entre uma ou outra forma de avaliação, é, e quem optasse pelo seminário que se manifestasse, né? Então, assim, até o momento, a única pessoa que se manifestou para fazer o seminário foi tu. Aí o que eu ia te pedir? O que eu ia te pedir era que tu conversasse com os outros colegas que vão também querer fazer o seminário, que tu conversasse, reunisse quem, como tu és uma pessoa articulada, né? Tu tens aí o grupo do WhatsApp e tal, consegue conversar com todo mundo, que tu articulasse, assim, sondasse quem é que vai fazer, entendeu? Para poder entrar em contato comigo para dizer que vai fazer o seminário, entende? Porque até o momento ninguém entrou em contato para fazer o seminário, só tu. Ok. Tá, eu na verdade me disponho a fazer tranquilamente. Aí, no caso, se tenha mais alguém para fazer o seminário, né? Seria relativo ao texto de hoje, seria o mesmo artigo, Não, digamos, não, né? não, não. Eu vou colocar no Moodle hoje o texto do seminário. O texto do seminário é sobre, Ah, entendeu? O texto do seminário é o texto que já estava destinado para a aula que vem, que é sobre história da África, ensino de história, livro didático e história da África. Então vai ser um livro que vai tratar um texto que vai tratar sobre a história da África no livro didático, entende? Porque o texto de hoje trata sobre a história indígena no livro didático, certo? Então, para dar sequência na discussão da disciplina, na próxima aula vai ser a, a história da África no livro didático. Eu vou postar o texto para o seminário hoje no Moodle, tá bom? Vou fazer naquele jeito, né? Vou postar no Moodle, vou mandar pro Siga e vou mandar por e-mail. beleza, então. Aí, no caso, o seminário tá para dia 14, Dia seria 14, isso? exatamente. Tá, daqui uma semana. Isso, exato. Beleza, faz assim. Aí, no caso, tenha duas pessoas que queiram apresentar o seminário. Essas duas pessoas podem fazer dupla e apresentar É o isso, seminário isso. ou não? Não é isso, é exatamente essa a proposta. Que vocês se organizem e apresentem em grupo, entendeu? Ah, tá. No caso, sim, eu posso puxar o Moroni, porque creio eu que ele vai topar tranquilamente. Ótimo. Aí, aí eu vou aí eu pergunto no grupo se caso alguém queira participar também do seminário, formando somente um grupo, seria isso a Isso, minha pergunta? isso mesmo, isso. Ok, Porque fica mais. beleza. Porque assim, Nicole, seria interessante que se formasse um grupo. Eu acho que não vão ser muitas pessoas, mas que se formasse um grupo, porque já pensou, tipo, sei lá, três pessoas, aí cada uma das três pessoas vão apresentar o mesmo texto, né? Então não, é improdutivo. O que eu estou propondo é que as pessoas que estejam interessadas em fazer o seminário entrem em contato contigo para formar esse grupo e vocês consigam organizar a apresentação. Todo mundo lê, entendeu? E organizem a apresentação. A única coisa, Nicole, que eu vou pedir para vocês, a única coisa, é para vocês fazerem a apresentação do texto, apresentar o objetivo do texto, os argumentos, as conclusões, e fazer as reflexões que vocês acham que são pertinentes. A única coisa que se vocês quiserem fazer uma apresentação slide, fiquem à vontade, tá bom? A única coisa que eu vou pedir é que vocês só me mandem um roteirinho de apresentação, tá bom? Que é para eu poder me guiar da apresentação de vocês. Tá, não, sem problemas. Eu vou falar com o Moroni, na verdade, hoje. Ele dando ok, eu retorno. E falando no grupo também, para ver se alguém se manifesta. Tá bom, ótimo. Porque, não sei, né, pessoal.
Mandei já no grupo que a aula já tinha começado, mandei o link. Até agora não tive resposta de ninguém. Então, Tá bom. Mas aí a minha pergunta vai ser. eu te peço esse favor, tá bom, Nicole? Que tu possas. Eu vou mandar um e-mail hoje, novamente, lembrando o pessoal de que Reforça. quem quiser fazer o seminário, que se manifeste e converse com a Nicole. Tá? Vou fazer isso, tá bom? Tá, não, eu mando também no grupo, eu não sei se tem todo mundo lá, mas os que tiverem vai ficar ciente de alguma forma. Tá bom. Seja ele pelo seu Já, e-mail, seja. já tá ficando registrado também aqui, porque eu vou postar depois no YouTube. Aí quem for assistir o vídeo também aí Beleza. já vai ficar avisado. Boa tarde, João Pedro. Perfeito, perfeito. Então, olha, já feitas essas conversas iniciais, Nicole, vou iniciar a aula, tá bom? A discussão de hoje é basicamente a gente dando continuidade no nosso debate, né? Na aula passada a gente tratou sobre o ensino de história indígena, né? As suas relações com a decolonialidade, a interculturalidade crítica, de pensar como é que essa discussão ela vem sendo cada vez mais desenvolvida a partir de uma renovação dos estudos sobre história indígena, a partir da nova história indígena, e que também, na proposta do texto anterior dos autores, de pensar a história indígena a partir das próprias narrativas dos indígenas, né? Pensar a partir da própria epistemologia, né? Dos conhecimentos, dos saberes produzidos pelos indígenas, da sua cosmovisão, que pensa de maneira articulada, homem, natureza, cosmo. Então, essa foi a discussão que a gente fez anteriormente. E na discussão de hoje, é basicamente dando continuidade e de perceber como é que a história indígena ela é tratada no livro didático de história. Então, a contribuição do texto de hoje para o debate que a gente está fazendo na disciplina é de como é que é abordada a história indígena nos livros didáticos de história. O texto é de Mauro César Coelho e Helenice Rocha, Paradoxos do Protagonismo Indígena na Escrita Escolar da História do Brasil. Esse é o título do texto. Então, os autores eles apresentam basicamente três objetivos, né, no texto para tratar sobre essa discussão do protagonismo ou não indígena presente no livro didático de história. Então, na primeira parte do artigo, a primeira parte do artigo discorre sobre a peculiaridade da literatura escolar de história e a sua contribuição na formação histórica dos estudantes da educação básica. Então, a primeira parte do texto vai tratar basicamente de qual é a especificidade do livro de história, né, do livro didático de história. Então, primeiro eles vão fazer algumas discussões meio que apresentando quais são as funções pedagógicas do livro de história, no sentido de contribuir para a formação da identidade e essas questões. Então, a primeira parte do texto vai discutir um pouco sobre isso. Qual é a especificidade, qual é a função pedagógica do livro didático de história. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto discute o protagonismo indígena a partir das discussões realizadas pelo campo da história indígena. Então, o que eles estão chamando aqui de história indígena é o que o texto passado falava de nova história indígena. Em função disso, analisa a presença das populações indígenas na narrativa didática relacionada à conquista da América Portuguesa, que compõe os livros aprovados pelo PNLD 2011, tendo por referência a publicação da Lei 11.645/2008. O PNLD, a gente vai falar mais isso na frente, mas o que é o PNLD? O PNLD é o Plano Nacional do Livro Didático. Basicamente, o PNLD é uma política pública que procura regular e organizar a produção dos livros didáticos que são fornecidos nas escolas públicas. Então, o PNLD, a cada ano, ele lança um edital
E nesse edital ele apresenta quais são os elementos que devem compor um livro didático. É a normativa, entende? Tipo, olha, os critérios para produzir livro didático são esses, entende? Eles abrem esses editais que é para as editoras apresentarem os livros, né, para concorrerem, serem avaliados, e aí, se forem aprovados, eles vão ser adotados nas escolas públicas. É basicamente esse itinerário, né, de produção do livro didático, né? O PNLD, que é um programa do MEC, ele lança o edital, as editoras vão, leem os critérios, né, do edital, e aí apresentam as suas propostas de livro, né, seguindo os editais. Se aí eles passam pela avaliação por parecerista do MEC, né, pessoas, geralmente professores universitários que estão relacionados ao estudo do livro didático, ou temáticas que são abordadas no livro didático. Desculpa. E aí aprovam, né? E aí, a partir da aprovação, os livros didáticos são distribuídos nas escolas, né? Para os professores escolherem, para poder adotar nas suas aulas. Para eles aqui é importante, eles selecionaram os livros do PNLD 2011. Por que eles selecionaram? Porque é o PNLD logo depois que foi produzido logo depois da promulgação, da publicação da 11.645. Então, qual é a intenção deles? Eles buscam verificar se houve permanência ou mudança na abordagem dos povos originários nos livros didáticos de história, considerando que a referida lei aponta para o protagonismo indígena na história do Brasil. Então, lembrem as discussões que a gente já fez anteriormente. Infelizmente, se formou uma tradição na história escolar, principalmente presente nos livros de história, de apresentar as populações indígenas como selvagens ou populações sem história, ou no máximo você tratar as populações indígenas como de uma maneira genérica. A Lei 11.645 veio para mudar essa perspectiva e apresentar uma perspectiva que seja muito mais valorativa e que tratem as populações indígenas como sujeitos históricos, como atores históricos plenos. Então, que agem na história, né, que tem protagonismo. Então, nesse segundo objetivo, eles vão fazer a análise dos livros didáticos, procurando saber se houve mudança ou permanência na abordagem sobre a história indígena nos livros didáticos de história. E o terceiro objetivo, que está na terceira parte do texto, os autores dizem: pretendemos problematizar as permanências que ocorrem, propondo como alternativo o deslocamento ético e epistemológico do conhecimento disciplinar que ainda funciona para a formulação da base da narrativa escolar sobre a história do Brasil. Então, aqui nas conclusões, que é basicamente as conclusões, eles vão apresentar uma perspectiva que procure apresentar, de fato, a viabilidade de se incorporar o protagonismo indígena na história escolar, né, no livro didático de história. Então, esses são os 3 objetivos do texto. A partir deles, o texto se estrutura da seguinte forma. Então, o primeiro tópico de discussão do texto é a literatura escolar de história, aspectos subjacentes. Então, eles vão fazer basicamente aquela discussão sobre qual é a especificidade, quais são as funções pedagógicas do livro didático de história. A segunda parte, o protagonismo indígena na historiografia e no saber histórico escolar. Então, eles vão fazer aquela discussão de que essa nova postura historiográfica, que é a história indígena, ou a nova história indígena, vai apresentar sobre o protagonismo indígena e como como essa discussão está colocada e que procura, de alguma maneira, ser incorporada na escola a partir do saber histórico escolar. E o principal dispositivo que organiza o saber histórico escolar, além do currículo da escola, é o livro didático, porque o livro didático é um dispositivo disciplinar extremamente importante no processo de aprendizagem. A terceira parte do texto é o protagonismo indígena na literatura didática. Então, é nessa parte que eles vão analisar os materiais didáticos, né, os livros didáticos de história. É nessa parte que eles vão analisar
as coleções que fizeram parte do PNLD 2011, que é o que eles selecionam para análise aqui no artigo. E a quarta parte é o que a discussão, a problematização que eles vão fazer, que é basicamente a conclusão do texto. Enquanto diversos povos indígenas viviam suas vidas nas florestas e no litoral, aqui chegaram os portugueses. Então percebam, o que basicamente os autores vão propor é um deslocamento de olhar, porque geralmente quando se trata da história do Brasil, principalmente no período de colonização, sempre se fala do descobrimento, que é a ideia, você parte da perspectiva europeia, portuguesa. Eles chegaram aqui e descobriram, né? Então, o que eles vão propor é que, na verdade, se tem um deslocamento a partir de pensar que a história do Brasil se inicia com as populações indígenas vivendo aqui. E depois os portugueses chegam para invadir, conquistar. Olha, você tem uma mudança totalmente de perspectiva. E é basicamente o que eles propõem. E aí, mas a gente vai desenvolver essa discussão no transcorrer da apresentação. Então, essa é basicamente a estrutura de argumentação do texto. Então, na primeira parte, a literatura escolar de história, os aspectos subjacentes, os autores, eles basicamente discutem o seguinte: a formação da identidade ela é construída por narrativas de diferentes naturezas. Então, a nossa identidade é construída por diferentes narrativas que a gente entra em contato na nossa vida, principalmente na nossa infância. Claro, a nossa formação de identidade ela está constituída em toda a nossa vida, mas principalmente a gente, obviamente falando nesse período de escolarização, a nossa identidade ela é formada por diferentes narrativas que a gente entra em contato. Por exemplo, em sociedades tradicionais, a oralidade ela é muito valorizada para a formação da identidade. Na sociedade contemporânea, por exemplo, os meios de comunicação têm um papel extremamente importante na formação da identidade. E aí as narrativas que estão presentes nos meios de comunicação estão pautadas pela escrita, pelo som e pela imagem. Então, os autores eles começam falando essa discussão inicial, mais geral, em relação à formação da identidade, porque na cultura escolar, e essa é a cultura que está presente na escola, o livro didático é um dos principais instrumentos do processo de ensino-aprendizagem, transmitindo uma narrativa consolidada sobre a nação e o mundo. Então, foi uma discussão que a gente já entrou em contato na aula passada e vai retomar aqui. Então, o livro didático, ele é uma dessas narrativas que formam a identidade, entende? Então, e é esse dispositivo fundamental do processo de ensino-aprendizagem. Então, se a identidade ela é formada por diferentes narrativas que nós entramos em contato na nossa vida cotidiana, o livro didático é mais uma dessas narrativas que compõem a cultura escolar. Assim, existem duas funções da história escolar, no caso, quando eles falam história escolar, estão falando principalmente do livro didático. Na educação básica, o compartilhamento do conhecimento historiográfico sobre o passado comum. Então, o livro didático ele vai compartilhar, ele vai apresentar uma perspectiva historiográfica, uma visão sobre a história do Brasil e a contribuição na formação de diversas identidades. Então, o livro didático ele tem essas duas funções fundamentais, que é apresentar uma perspectiva de história e contribuir para a formação da identidade dos alunos, dos estudantes. A presença dos povos indígenas... Boa tarde, Luciana. A presença dos povos indígenas é um tema recorrente no livro didático de história. Como a gente viu anteriormente, a história do Brasil nunca deixou de mencionar as populações indígenas. A grande questão é como elas eram mencionadas. Porém, com o papel atribuído a estes grupos, desde a concepção de história nacional do IHGB, pautada na subalternidade, silenciamento e apagamento. Então, a visão, a perspectiva de história que foi muito presente e que a gente vai ver, infelizmente,
permanece, mas com algumas diferenças, é aquela perspectiva historiográfica do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é aquela instituição do século XIX, que foi muito importante para a construção da história nacional e de uma determinada perspectiva e memória sobre a nação, que é aquela ideia de que a nação brasileira foi formada pela articulação, pela mistura, vamos dizer assim, entre brancos, negros e indígenas, mas quem tinha o papel de protagonismo eram os portugueses, enquanto que indígenas e negros apenas tinham um papel coadjuvante, um papel secundário. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito presente no livro didático. Foi uma perspectiva muito presente, sem muita contestação. No entanto, na primeira década do século XXI, aí a gente está falando dos anos 2010, né? A cultura e a história indígena passaram por um processo de ressignificação no currículo escolar. O protagonismo indígena pressionou por um redimensionamento de sua presença na história do Brasil. Então, não é por um acaso que é nesse período que ocorre a publicação da Lei 11.645/2008, que vai ser a lei que vai apresentar, do ponto de vista legal, a modificação da perspectiva sobre a história indígena, que é essa perspectiva pautada no protagonismo indígena. Então, e aí, obviamente, que a partir... esse é um debate que já vem de anteriormente, como a gente viu no texto passado, pelo menos desde a década de 70, o movimento indígena vem pressionando por políticas públicas que garantam os seus direitos, e isso em diversas esferas, como a gente viu na Constituição de 88, o artigo 231, que é o artigo que trata especificamente sobre os direitos indígenas, dentre as questões que estão lá, a garantia à posse da terra e a garantia ao direito à educação. A Lei 11.645 é uma lei que vai estar na trilha dessa discussão dos direitos indígenas que foram pressionados pelo movimento social indígena. Então, essa discussão vem cada vez mais sendo articulada, desenvolvida, para atingir a escola, mas para atingir também outras esferas, obviamente, o ensino superior e o mercado editorial, porque, obviamente, os livros didáticos precisam modificar, não é, a concepção de história que está pautada na sua construção, né? Então, o mercado editorial também recebeu a demanda por recontar a história da colonização, evidenciando a existência das histórias e culturas indígenas. Então, a reverberação sobre esse processo de mudança também atingiu o mercado editorial, que é quem produz os livros didáticos, né? O PNLD e a Lei 11.645 foram referências para a inclusão de unidades, capítulos e seções dedicadas à história indígena no livro didático. Agora importa saber se esta inclusão foi realizada levando em consideração a agência indígena, né? Quer saber, houve essa inclusão, né? Houve essa preocupação em incluir, mas a questão essa inclusão, ela foi a partir dessa perspectiva do protagonismo indígena, da agência indígena, que é basicamente o que os autores vão analisar no texto. O PNLD 2011, no PNLD 2011 foram aprovadas 16 coleções, direcionadas ao ensino fundamental. Apenas 10 coleções dedicaram um capítulo ou seção específica para os povos indígenas e para o contato entre indígenas e portugueses. Então, vão ser essas 10 coleções que os autores vão selecionar para fazer a análise no texto, no artigo, que é basicamente o que eles querem analisar como foi que essa perspectiva sobre a história indígena, os povos indígenas e o contato com os portugueses, como é que isso foi feito, né? Como é que foi realizado essa inclusão, essa narrativa. Tendo em vista que o PNLD 2011 foi publicado depois da Lei 11.645. Então, o que isso quer dizer? Esse PNLD, os livros didáticos dele já deveriam vir com uma mudança de perspectiva para, obviamente, atender a determinação legal da Lei 11.645.
Ao selecionar essas 10 coleções, os autores estabeleceram dois critérios de análise: o acervo ou arcabouço existente, os conhecimentos prévios, e um novo universo de conhecimento. O livro didático oferece um novo conhecimento na formação dos estudantes. A grande questão aqui, que o que eles querem, os dois critérios de análise deles principalmente porque o livro didático, ele é quem vai apresentar um conhecimento novo, né? Porque, por exemplo, o arcabouço de conhecimentos que os alunos já têm são os conhecimentos que eles entram em contato, que são os conhecimentos prévios, com as narrativas que estão presentes na sociedade de uma maneira geral. Quer dizer, as narrativas que eles entram em contato, os conteúdos na internet, que eles entram em contato na televisão, que eles entram em contato em diversas outras esferas sociais e que apresentam uma leitura sobre a sociedade, sobre os grupos que compõem a sociedade e inclusive as populações indígenas. E como a gente já viu anteriormente, no texto anterior, essa perspectiva é uma perspectiva muito negativa. Então, a grande questão para os autores o livro didático ele é importante na formação escolar dos estudantes porque ele apresenta esse conhecimento novo, que é o conhecimento que a escola apresenta, que é um conhecimento crítico, né? Porque a escola é esse espaço que nos faz refletir sobre a sociedade de maneira crítica, diferente dos outros espaços sociais que a gente frequenta na nossa socialização de uma maneira geral. A escola ela tem esse papel de mediação didática, de mediação crítica. Então, os livros didáticos são um desses instrumentos, né, de mediação. Então, a gente passa para a discussão da segunda parte do texto, que é o protagonismo indígena e na historiografia e no saber histórico escolar. Então, aqui eles retomam um pouco da discussão que a gente já viu no texto anterior, então não é uma discussão nova. O campo da história indígena e do indigenismo representou o reconhecimento das populações indígenas como agente histórico pleno, cuja existência é marcada por interesses, agendas e projetos próprios. Então, essa perspectiva historiográfica vai apresentar as populações indígenas como um sujeito histórico pleno e vai produzir conhecimento a partir desta perspectiva. O protagonismo indígena valoriza as ações indígenas como resultado de escolhas e avaliações realizadas em contextos e situações próprias, que revelam a perspectiva indígena. Ao mesmo tempo que é necessário modificar as abordagens que centram a narrativa da história do Brasil a partir da Europa. Isso é um aspecto muito importante, que a gente vai ver que os autores vão retomar na discussão nas conclusões, mas que é possível também, é necessário para se ter de fato o protagonismo indígena na história do Brasil e, nesse caso, mais especificamente no período da colonização, que, obviamente, a presença indígena não está restrita a este período histórico do Brasil, porque as populações indígenas simplesmente não estavam presentes na colonização e depois somem e aparecem só no período contemporâneo, no século XX. Obviamente que isso não acontece. Mas é essa questão que o texto anterior e esse texto apresentam, que é esse apagamento, né? As populações indígenas elas aparecem apenas em determinados momentos da história do Brasil. E não como um sujeito, um agente, um grupo social que está presente em toda a história, né? Ele não aparece de vez em quando na história, entende? Que é exatamente esse apagamento, esse silenciamento que é problematizado e denunciado. Estas modificações precisam atingir o saber histórico escolar no livro didático, que já vem sofrendo mudanças a partir do estabelecimento da Lei 11.645/2008, que é a legislação que vai procurar modificar os conteúdos do currículo e, inclusive, do livro didático. Então, a gente vai para a terceira parte, que é a discussão propriamente dita da análise dos livros didáticos, né? Então, essa terceira parte, os autores vão analisar as 10 coleções que eles selecionaram lá do PNLD 2011. Então, o recorte da análise deles é as 10 coleções
dessas 10 coleções, né, foram selecionados os capítulos que tratam sobre os povos indígenas e o contato com os portugueses. Então eles analisaram principalmente esses capítulos. E esses livros eram dedicados ao ensino fundamental, né? Então eles pegaram principalmente os livros que eram destinados ao ensino fundamental. Então a análise deles se pautaram por verificar 3 dimensões. A primeira dimensão, a ótica adotada sobre os fatores, eventos e processos relevantes sobre a história do Brasil. Então, primeiro eles vão perceber, procurar identificar qual foi a perspectiva, qual foi a ótica que a narrativa histórica presente nos livros didáticos tratou sobre a história do Brasil, no que diz respeito aos fatores, eventos e processos que são relevantes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quais os atores, agentes selecionados e as ações atribuídas. Então, a partir dessa perspectiva dos eventos e processos relevantes sobre a história do Brasil, eles vão procurar situar quais são os atores e os agentes que estão presentes nesses processos e quais são as ações atribuídas a esses atores. E o terceiro ponto é a tipologia das ações dos agentes indicados, principalmente a tipologia das ações dos agentes indicados, especialmente aos povos indígenas. Então, eles vão procurar também analisar quais tipos de ações foram atribuídas aos agentes, né, aos sujeitos que estão presentes nessa história, e quais foram essas ações que foram atribuídas aos povos indígenas. Então, esses são os 3 filtros de análise dos autores para analisar os livros didáticos. Então, primeiro ponto, os atores das narrativas didáticas. Então, quais são os atores? E aí é interessante que no próprio texto, pro que os autores demonstram a representatividade com que aparece os agentes, né? Eles fizeram uma tabela, que é a tabela 1, em que eles vão apresentando em cada coleção a quantidade, vamos dizer assim, a quantidade de nomeação desses atores, né? Então, os atores mais presentes são os portugueses, os donatários, os jesuítas, a metrópole, os missionários, a coroa portuguesa. Então, percebam, os atores que estão presentes na história do Brasil, os que são mais nomeados e os que estão mais presentes são os europeus, os portugueses e todos aqueles agentes que estão relacionados à ação da coroa portuguesa, do governo português para o processo de colonização. Então, o governo português, a coroa portuguesa, a igreja, todos esses elementos são aqueles que agem. São eles que são os sujeitos importantes nos processos, são eles que conduzem a história. Tanto que até aparece o nome dos sujeitos, né? Estácio de Sá, Mendes Sá, Martim Afonso, Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo. Esses sujeitos, eles aparecem, eles têm ações, eles têm nomes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as populações indígenas são citadas em 6 coleções. Quer dizer, das 10, as populações indígenas são citadas em 6 coleções. Há uma assimetria, há uma desigualdade nas referências. Apenas um indígena é nomeado, que é o Antônio, líder da Santidade de Jaguaribe, que foi um processo no Nordeste de movimentação das populações indígenas, que foi muito importante, relacionado à história indígena das populações que habitavam o que a gente tem de hoje por Nordeste. Então, apenas um indígena é nomeado nessas coleções que foram analisadas. Atribui-se ações coletivas e genéricas aos indígenas. Quer dizer, ao mesmo tempo, por exemplo, se for comparar com os portugueses, você tem lá, obviamente, há uma dimensão coletiva da ação dos europeus, dos portugueses, mas também há uma atribuição individual, porque as narrativas entendem os portugueses, os europeus, como um sujeito que é ao mesmo tempo coletivo, mas também é individual. Então,
os portugueses, os europeus, eles são protagonistas nessas histórias. Enquanto que as populações indígenas, elas são mencionadas, elas estão presentes e elas agem também. Mas a gente vai ver mais pra frente como é que essas ações são apresentadas. Então, em relação aos atores, os atores, os sujeitos, os agentes da história, os sujeitos históricos, há uma desigualdade de apresentação entre portugueses e indígenas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado à caracterização das ações. Então, a gente já entendeu quem são os atores, e agora a gente vai entender quais são essas ações. Então, qual é a trama que é narrada e qual é a natureza das ações que são atribuídas aos atores. Então, o primeiro ponto, os europeus e portugueses, as ações cujo projeto mudam o curso dos eventos. Então, as ações que são atribuídas aos portugueses são ações centrais, são ações extremamente importantes que modificam o curso da história. Então, os portugueses são aqueles que governam, são aqueles que catequizam, são aqueles que dizimam. Então, as ações, os eventos, os movimentos que modificam, conduzem a história estão relacionados aos portugueses e os europeus. Então, eles são protagonistas nessas narrativas, né? Eles são agentes. Enquanto que as populações indígenas também são atribuídas ações a elas. Só que são ações que estão submetidas à ação dos portugueses. São sempre ações reativas, que estão sempre reagindo à ação do outro. Então, as ações dos indígenas são ações de submissão à tutela, dizimação e ao trabalho compulsório, à escravidão. Então, quer dizer, as ações dos indígenas, elas são sempre de submissão, ou à tutela, ou à dizimação, ou ao trabalho compulsório, à escravidão, ou de reação a essas submissões. Então, basicamente, os indígenas, eles são tratados como coadjuvantes nessas narrativas. Então, eles são tratados como pacientes. Enquanto que os portugueses são agentes, os indígenas são pacientes. Eles sofrem a ação. Enquanto que os portugueses, eles exercem a ação. Eles são agentes. Então, esse é o segundo ponto, que é a caracterização sobre as ações dos sujeitos que são narrados nos livros didáticos de história, né? Nesses livros que foram analisados no PNLD 2011. E aí a gente parte para o terceiro ponto. Isso. Esses foram os dois pontos analisados. Eu só queria ler um trechinho do texto que eles vão fazer uma análise sobre essa questão dos papéis. Deixa eu só coisar aqui para eu colocar o texto, que eu acho que tem um trechinho bastante representativo desse debate que eles fazem. Tá dando pra ver, gente? Todo mundo tá vendo? Tá sempre, ó. Tá? Ótimo. Olha, esse trechinho do texto, eles vão fazer uma reflexão sobre essa discussão sobre os atores e as ações que são atribuídas a eles. Os autores dizem assim: mas seria possível o indígena exercer protagonismo em uma narrativa de conquista e início da colonização do território, se ela se constitui desde a Europa como uma história acerca do progresso e da civilização europeia ao longo dos séculos? Como a historiografia que ainda alimenta a estruturação da narrativa escolar sobre a história colonial do Brasil ainda é fortemente eurocêntrica, por ausência do enfrentamento dessa característica no campo da historiografia brasileira. Em nossa compreensão, em tais narrativas, os indígenas
surgirem como efetivo protagonismo seria um paradoxo. As narrativas escolares não têm como estabelecer os indígenas como efetivos protagonistas. Continuando. Ao mesmo tempo, eles realizam uma função reiterativa da memória sobre a nossa formação, apresentando na importância e no Estatuto das Ações a confirmação da hierarquia étnico-racial entre elementos formadores e os preconceitos que a constituem. Com isso, as obras didáticas contribuem para que a disciplina escolar tenha um destino nada alvissareiro, quer dizer, nada promissor. Não tendo nada a oferecer senão uma narrativa que não se difere nem se distingue daquilo que os mitos sobre a nossa formação estabelecem, a disciplina acaba por se ver limitada a cumprir uma única função pedagógica, utilizando-se do seu estatuto acadêmico, legitimar a memória, seus vícios e virtudes. E aí a memória que ele está falando é aquela memória que foi construída desde o IHGB, que apresenta uma história do Brasil em que os grupos formadores, né, indígenas, negros e europeus, são hierarquizados, né, sempre ressaltando o protagonismo dos europeus. A presença indígena nas narrativas aqui analisadas e a natureza das ações que lhes são atribuídas deixam claro o papel assumido pela narrativa escolar no que se refere à formação histórica dos alunos da educação básica, quando conta sobre os primeiros tempos da colonização da América Portuguesa. Então, eu trago esse trechinho porque os autores apontam que sobre essa questão, uma perspectiva de história eurocêntrica, ela vai sempre privilegiar a ação dos europeus. Então, é necessário mudar a perspectiva histórica que, de fato, apresente uma relação em que se estabeleceu o contato e o confronto entre dois projetos de sociedade, e não tão somente a imposição de um deles. Porque a narrativa que se apresenta hoje do processo de colonização é basicamente esse. A história, a colonização foi a imposição do projeto de sociedade, civilização português sobre as populações indígenas, mas as populações indígenas não tinham o seu projeto, a sua própria sociabilidade. Elas não houve aqui um confronto que, embora tenha de fato acontecido um processo de dizimação, de etnocídio, que de fato aconteceu, mas pera lá, mas qual era a perspectiva dos indígenas? É essa a pergunta, entende? E essa é a discussão, entendem? Então, vamos lá para as conclusões dos autores. Deixa eu só voltar aqui. E aí a gente vai para as conclusões. Então, por isso que eles colocam o tópico exatamente demonstrando essa mudança de perspectiva. Enquanto diversos povos indígenas viviam suas vidas nas florestas, no litoral, aqui chegaram os portugueses. Olha, percebam, já muda totalmente. Por exemplo, a partir desta perspectiva, você já desmonta qualquer ideia de descobrimento, de descoberta, entende? Porque você está ressaltando que antes dos portugueses aqui chegarem com o seu projeto de colonização, já existiam populações, etnias, nações com diferentes línguas, com diferentes religiões, com diferentes crenças, com diferentes práticas culturais, que aqui viviam, que aqui habitavam essas terras, que vieram a ser conhecidas depois como Brasil. Mas
Quando se parte da perspectiva do descobrimento, da descoberta, você está partindo de uma perspectiva eurocêntrica. E nessa perspectiva eurocêntrica, não tem como os indígenas serem protagonistas, porque você necessariamente vai privilegiar a ação dos europeus. Então, nas conclusões, os autores dizem: a maioria dos livros selecionados no PNLD 2011 não apresentaram as populações indígenas como protagonistas e reiteraram a memória histórica sobre a origem da nação. E aí, essa memória histórica é aquela da História Nacional do IHGB. Nesta memória, os portugueses são protagonistas e os povos originários são coadjuvantes, exóticos, passivos e atemporais. Por isso, e aí esse é um ponto importante que eu acho que é bastante relevante na discussão desse texto, porque obviamente porque ele está discutindo sobre livro didático, né? Por isso, historiadores, historiadoras, autores, autoras de livros didáticos e professores, professoras precisam atender às demandas por novas narrativas escolares nas quais indígenas, africanos, afrodescendentes e imigrantes assumam protagonismos possíveis em uma história do Brasil descentralizada da Europa. Então, aqui ele obviamente está chamando a responsabilidade não somente os historiadores, né, e os professores de história, os historiadores e professores, professoras, mas também os autores de livros didáticos, autores e autoras de livros didáticos, né? Porque eles também estão envolvidos nessa cadeia de produção e que, obviamente, desses livros que vão ser apresentados na escola, né? É necessário que a narrativa histórica sobre as populações indígenas sejam modificadas na própria produção do livro didático. Claro que isso não evita que o livro didático, quando chega na escola e que apresenta essa perspectiva profundamente eurocêntrica, não possa ser objeto de crítica e de análise do professor. Claro que sim, e obviamente que esse é o nosso papel. Mas também é necessário que o livro didático modifique o seu conteúdo, né? É necessário que se modifique a prática pedagógica, é necessário que se modifique a formação dos professores, mas também é necessário que se modifique a narrativa dos livros didáticos. Esse é um ponto importante, que é trazido no texto. Então, eu trouxe aqui uma citação dos autores na conclusão, que eu acho que é bem interessante. Considerando a importância do livro didático de história na escola hoje, este é um caminho para que as suas pesquisas revertam a favor dos processos de formação de professores e estudantes na educação básica, contribuindo para a problematização da função pedagógica da história. E aí, lembrem, essa função pedagógica é tanto de compartilhar o conhecimento histórico, mas também da formação das identidades. O ensino de história, o livro didático de história, ele tem uma contribuição nesse sentido. E essa contribuição deve ser aquela de criticar, né? De apresentar um conhecimento novo, de apresentar uma nova perspectiva sobre a história indígena e não reiterar, né, as representações, as imagens e as discussões que os alunos já têm na sociedade mais ampla, que já tem uma visão bastante negativa sobre as populações indígenas. A escola não pode reproduzir essas mesmas representações e imagens, entende? E aí eu coloquei em itálico só para destacar. Não é tarefa simples, nem fácil, o que não justifica nos ausentarmos do desafio. Então, os autores reconhecem que, de fato, esse processo de modificação não é simples nem fácil, mas não é por isso que nós vamos nos ausentar desse desafio, e é exatamente essa a dimensão deste desafio e desse debate que o texto apresenta para a gente, a partir da análise desses livros didáticos que compunham o PNLD 2011. Então, gente, basicamente essa discussão do texto. Muito obrigado pela atenção. E aí eu fico aberto para o debate, para as questões, para as discussões, para as dúvidas que eventualmente surgiram a partir da leitura do texto. Basicamente, a minha preocupação
em trazer esse texto para discussão aqui na disciplina. Tipo, o texto anterior com esse texto, eles obviamente dialogam, né? Eles têm debates e discussões afins, comuns, porque ao mesmo tempo em que o texto anterior discutia sobre o ensino de história indígena e apresentava boa parte das problematizações que são apresentadas nesse texto de hoje, e que e propunha uma perspectiva de se trabalhar a história indígena a partir das narrativas e da epistemologia dos próprios indígenas. Esse texto de hoje, ele basicamente problematiza o livro didático, porque o livro didático é um dos materiais fundamentais na prática pedagógica dos professores. Ele não é o único, claro, mas ele tem um papel muito importante, principalmente se a gente pensar a realidade da escola pública. Porque boa parte dos alunos, na maioria das vezes, tem apenas o livro didático como um suporte pedagógico, como uma sistematização de conteúdos, entende? Embora se tenha melhorado e ampliado o acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso à internet regular em casa. Então, claro que se consegue ter acesso a vários conteúdos na internet, a partir da pesquisa na internet, mas ainda assim o livro didático é um material muito importante de consulta e de sistematização do conhecimento. Então, é por isso que esse debate sobre o livro didático, sobre o conteúdo do livro didático é importante. Eu considero que seja importante para a nossa formação enquanto professores, porque ele é um dos materiais disponíveis para a nossa prática pedagógica. E é necessário a gente conhecer, entender como esse material e esse conteúdo é estruturado, como é que ele é organizado, para que, obviamente, a gente consiga identificar esses limites, esses problemas, e possa vir a criticá-los, né? Possa vir a apresentar uma perspectiva que problematize os seus problemas, né? E por isso que eu trago, né, essa discussão que elas estão relacionadas, né? Pensar o ensino de história indígena com a discussão sobre a presença da história indígena nos livros didáticos. A discussão do próximo texto, que é ensino de história, livro didático, história da África, é uma discussão que vai estar muito relacionada com a discussão que já foi feita anteriormente sobre... lembram lá da discussão dos agudás, sobre a 10.639, sobre a história da África e da cultura afro-brasileira? Essa vai ser a discussão desse texto vai se comunicar diretamente com a discussão do texto da próxima aula, da aula que vem, que vai ser o texto de objeto do seminário, né? Então, essa relação que os textos têm, né? Que eles estão relacionados, eles estão... eles têm discussões e problematizações comuns. Então, era basicamente essa questão, gente, que eu queria trazer para vocês, esse debate na aula de hoje. E por isso que os autores, no final do texto, eles fazem questão de frisar que, de fato, a realização dessa discussão, a modificação de pensar uma história indígena a partir do protagonismo indígena, não é um debate fácil de ser feito, mas é um debate fundamental que tem que estar presente no ensino de história, obviamente na discussão das humanidades de uma maneira geral, de acordo com os enfoques de cada disciplina, porque percebam cada vez mais, não sei se vocês viram agora, recentemente, acho que ontem, houve uma movimentação do movimento indígena em Brasília, pressionando por uma série de políticas que estão relacionadas à proteção ambiental. Então, teve uma grande manifestação, uma manifestação bem grande para pressionar sobre essa discussão, que, se eu não me engano, está no STF, tem uma no STF e tem uma na Câmara dos Deputados. Então, há uma relação, e aí pensando o ensino de história, né, especificamente a dimensão da história, essa relação entre passado e presente é uma dialética fundamental para o ensino de história, porque ao mesmo tempo em que a gente pensa
a gente pensa o passado a partir das demandas do presente. Então, percebam, nos últimos anos, isso já vem de um bom tempo, mas nos últimos anos, o movimento indígena e vários sujeitos, várias lideranças indígenas têm conseguido destaque nos meios de comunicação, na imprensa, nas universidades, né? Tem conseguido uma evidência, um protagonismo cada vez maior para levantar a pauta dos movimentos indígenas, a questão dos direitos, mas também uma perspectiva de apresentar uma leitura sobre a cultura indígena, sobre a história indígena, que é fundamental. Então, pensar um ensino de história indígena que seja produzida, tecida, organizada a partir dessa relação entre passado e presente. Por exemplo, de perceber o protagonismo, a movimentação, a agência do movimento indígena hoje e relacionar isso com as populações indígenas do passado, entende? Porque se os indígenas eles agem, se eles pressionam hoje, eles também agiam e pressionavam no passado. Se eles têm um projeto de sociedade, se eles têm uma perspectiva da maneira como a sociedade, a relação entre homem e natureza deve ser pautada, isso também está relacionado aos indígenas do passado. E isso é fundamental para conseguir fazer com que os alunos consigam se orientar temporalmente, de pensar, né? De conseguir ver uma movimentação dessa e entender o quanto ela é importante. E o conhecimento histórico auxilia nessa percepção quando apresenta uma perspectiva de história do Brasil, por exemplo, da história do Brasil de uma maneira geral, mas principalmente da colonização, em que os indígenas são agentes, os indígenas têm projeto, entende? Os indígenas têm uma forma de sociabilidade própria. Eles têm processos de escolha e interesse, entende? Eles não sofrem a ação, eles não são coadjuvantes, entende? Então, esse é basicamente o debate, a discussão que eu queria trazer para a aula de hoje, principalmente porque para o que a gente está vivendo hoje, é um debate urgente, simplesmente urgente, porque cada vez mais as políticas que têm sido adotadas neste governo, sobretudo, de passar um rolo compressor sobre a política ambiental e sobre os direitos das populações indígenas, é só ver essa questão da mineração, que a gente já falou na aula passada e eu retomo aqui. É uma questão fundamental que está relacionada à manutenção de vida das populações indígenas, da sua própria existência, entende? O que está se fazendo da exploração mineral, esse é o mais evidente, né? Mas de toda a expansão do agronegócio, todas essas da soja, enfim, sobre a floresta, desculpa, sobre a floresta, sobre os rios, sobre o ecossistema de uma maneira geral, isso é uma ameaça direta à existência das populações indígenas, porque está relacionado ao território e a sua forma de ocupação e simbolização do território. Como a gente viu na aula passada, as populações indígenas têm uma relação inerente, tem uma relação tem uma relação tem uma relação fundamental com o meio ambiente, com o ecossistema. Então, a partir do momento em que essas políticas elas ampliam uma fronteira de destruição, que naquela perspectiva que a gente já discutiu, de colonialidade do poder, de transformar a natureza em recurso natural para destruir, para simplesmente entender aquilo como matéria-prima para a produção de mercadoria, você está colocando em risco a existência das populações indígenas. Por exemplo, esses são questões, temas e discussões que estão presentes na nossa vida. Você assistir o jornal, você abrir qualquer portal de notícia que essa discussão lá está presente. E esses eventos, esses elementos que estão presentes no cotidiano,
na nossa vida contemporânea, na nossa vida cotidiana, eles têm que estar em contato com os conhecimentos que a gente vai estar discutindo em sala, com as abordagens que a gente vai trazer nas nossas aulas. Porque é uma forma de conectar a relação entre o conhecimento que a gente discute, trata nas nossas aulas com a vivência e discussões do mundo contemporâneo, que é para fazer, para apresentar perspectivas, leitura, interpretação para os alunos situarem o que eles vivem cotidianamente, de conseguir apresentar uma leitura crítica sobre isso, entende? E isso é fundamental. Então, é basicamente isso, eu já falei demais. Então, eu quero agora abrir para a gente, para ouvir vocês, quais questões, as dúvidas, as reflexões que vocês têm sobre a discussão do texto. Pode falar, Luciano. Professor, eu tava pensando assim, eu fico vendo assim, quando você tava falando na conclusão do texto, é difícil realmente mudar esse material didático. Eu fico pensando, quem está desenvolvendo não está preparado, às vezes nem a gente também está preparado para dar aula, porque uma vez eu lembro que eu peguei um material que falava sobre várias tribos e pedia os nomes. Eu tinha que saber os nomes para dar uma aula de reforço para uma criança de 8 anos sobre algumas peças que tem indígena, sabe? Eu fiquei pensando, a gente não está preparado, quem está desenvolvendo também não está. E eu falei, precisaria ter uma reformulação até do conteúdo mesmo, porque como é que você vai falar de descobrimento do Brasil? Você tem que falar que é uma ocupação, uma invasão. E aí, para mim, vai fazer ao mesmo tempo colide com as base comum, porque muitas vezes eles vão falar descobrimento e alguns alunos vão falar, não, é uma invasão. Como é que vai trabalhar isso numa prova, de repente, que nem um Enem, entendeu? Que tem um padrão. Eu fiquei pensando bastante nisso, nessa complicação que é reverter esse processo, né? Da gente fazer um novo texto, mas ao mesmo tempo como a dificuldade para preparar tanto a gente, os professores, os futuros professores, como os materiais. Pode falar, Nicole. Tá ouvindo, Nicole? Enfim, agora sim, Pro. Pode falar. Achei o texto bastante interessante. Acho que ele traz pontos, né, que a gente já trouxe bastante aqui, principalmente quando a gente envolve muito das garantias, né, que hoje, porém, eu vou fazer uma análise aqui bem rápida. Eu acho que antes de qualquer outra coisa, óbvio que a reformulação do material didático, ele é um ponto crucial, como os próprios autores colocam, a própria formação docente, né, essa busca, esse interesse e essa expansão, né, essa ampliação de conhecimentos, principalmente indígenas, além, né, de garantias já afirmadas como as próprias escolas quilombolas, indígenas, enfim. Mas eu acho interessante também quando a gente começa a pensar, principalmente quando a gente entra realmente no texto, e me levou a pensar o quanto que as resistências, né, quando eu falo as resistências, são variadas em diversas épocas, e aí a gente entra também com esse diálogo, né, temporal, como você mesmo falou, como as resistências indígenas, elas são tão invisibilizadas quanto os próprios sujeitos. Então, se a gente parar para pensar, é uma coisa muito, como você mesmo colocou, imposta, e tem que ser naturalizada, tem que ser basicamente objetificada a partir do ponto que a gente começa a entender e realmente a comprar essa ideia, essa narrativa, né, como vocês mesmos colocam, de que realmente eles estavam aqui, porém eles não eram protagonistas. Eles estavam aqui, porém, eles deveriam ser mandados a partir do ponto de perspectiva superior a eles. Só que, ainda assim, a gente invisibiliza tanto dentro do próprio material didático, porque eu, na minha formação,
básica, eu jamais ouvi falar em resistência indígena. A única coisa que a gente ouve falar é basicamente que eles foram os primeiros, né, as primeiras cobaias a serem escravizadas, digamos, principalmente para trabalhar, quando a gente fala, né, nos canaviais que se tinha no Nordeste, enfim. Porém, houve uma resistência muito mais forte do que a gente se entende, porque a gente acha que é tão natural, e aí quando a gente fala, né, como o próprio professor falou, né, do movimento que houve ontem, em frente ao Congresso, a gente coloca que essas resistências, elas são existentes desde a época colonial, e assim, a gente não leva em consideração que seria um ponto crucial para a gente começar a entender de que sim, já existia uma cultura, de que sim, já existia um sistema formado, já existia uma dimensão muito maior do que a própria europeia, que chegou depois, que chegaram ocupando um espaço que realmente já tinha uma demarcação. Quando eu falo demarcação, seria muito mais cultural, social, esses vínculos, né, que vem se formando, e não sendo impostos ou papel em branco, que a gente, uma tábula rasa, né, que a gente basicamente chega e deposita, ou que a gente realmente consegue reescrever em cima. Então essas narrativas que são, na verdade, que são condicionada a nos acreditar, a gente entender que seria a única legítima, original, elas realmente invisibilizam, antes de tudo, toda a trajetória de resistência que os indígenas tiveram, não somente a partir de 74, que começaram realmente a organização nacional do movimento indígena, mas muito antes disso, quando a gente teve principalmente o primeiro embate, aí fica... Basicamente, o primeiro embate foi os jesuítas, tendo essa parte da catequização. Exatamente. E a coroa, basicamente, querendo os índios como recurso natural, né? Que a gente já comentou muito mão aqui. De obra, então, né? De trabalho. Exatamente. A própria mão de obra escravizada. Então, assim, como não deu certo, então ficou nesse embate. Não, eu acho que o embate principal não seria essa resistência entre coroa e jesuítas, mas sim o próprio indígena, que desde então já se demonstrou contrariado e se demonstra até hoje, óbvio, né, que são resistências diferentes, mas sempre reafirmando a sua própria identidade, sempre buscando, e ainda assim a gente pode começar a colocar, né, óbvio que aqui não houve houve, né, na verdade, esse etnocídio, mas não tão intensificado como a gente viu na própria Argentina, né, que basicamente a dizimação foi crucial. A colonização hispânica, de fato, foi muito mais violenta nesse sentido em relação à portuguesa. As duas foram violentas, mas a hispânica foi especialmente. Isso, e aí a gente entra num fator que, por que realmente a coroa, na verdade, portuguesa, não tiveram tanto avanços, né? Principalmente com a população indígena, quando a gente fala que eles já estavam aqui, então seria muito mais fácil escravizá-los, seria muito mais fácil usá-los como recursos de mão de obra, seria muito mais fácil investir no sentido de extrair o que eles teriam a oferecer, que isso foi feito, óbvio, né, a partir do momento que houve, né, na verdade, uma dependência em informação territorial, porque basicamente eles chegaram aqui e não tinham essa expertise que os próprios indígenas tinham. Então, assim, o conhecimento, saberes, eles já eram concretados, eles já eram muito mais dinâmicos do que basicamente essa monotonia, essa universalidade de saber que os próprios portugueses imporam aqui. Só que antes da imposição, houve uma resistência. E essa resistência eu acredito que seja um ponto a ser levado em consideração quando a gente se depara com material didático. Óbvio, gente, quando a gente pensa em materiais didáticos, óbvio que é importante, como o próprio professor colocou, que a gente pode subverter ele a uma crítica, sim. Porém, a gente também, óbvio, né, tem que entender, como a própria Luciana trouxe para a gente, que esses saberes universais, como é pedido principalmente no Enem, como o próprio louco, né, do desgoverno, o líder do desgoverno, na verdade, se nega a falar que foi uma ditadura, mas sim uma revolução militar. Oi?
sabe, os E isso, e desencontros assim. é essa disputa, porque essa disputa é o que faz com que a gente se oriente politicamente no presente. A nomeação dos processos é fundamental. Exatamente, e é exatamente essa resistência, acredito eu, né, se a gente começar a se aprofundar nas próprios combates que tiveram e na própria autoafirmação a partir dessa resistência do não domínio, porque para a gente, óbvio, né, a gente tem a gente que eu falo, o senso comum em si, entende que os índios foram modernizados, que eles realmente só tiveram a ganhar com essa violência sofrida. Só que a gente também tem que entender que antes dessa violência sofrida, eles instituíram uma resistência, e essa resistência tem que ser valorizada até os dias de hoje. E é exatamente por essa resistência, por esses movimentos que tiveram, né, como a gente viu, principalmente após, né, a reforma a reforma não, na verdade, a Constituição, a gente, a partir dos anos 80, né, a gente começou a entender um pouco mais do que seria essa afirmação da própria identidade a partir dessa resistência que vem desde 1500. Eu acho que seria um ponto bastante interessante da gente começar a trabalhar e ter outra visão do que realmente foi a população indígena. João Pedro? Professor, se quiser comentar a fala das meninas antes, Não, só para não cortar o assunto. Não, pode intervir, que aí a gente vai discutindo. Porque o meu é mais uma dúvida, assim, um incômodo que eu tenho quando a gente faz essas questões de ensino e ensino sobre a história, a cultura indígena, né? Justamente porque não é no singular, né? Não existe uma única cultura, uma única história indígena, são diferentes povos. E eu tenho uma dúvida prática de como que a gente, quando está na atividade didática, ensinando e vai falar sobre indígenas, a gente faz esse ensino sem colocar o índio como um objeto de estudo de fato. Eu acho que quando a gente faz esse exercício e vira algo de objeto de estudo, a gente desumaniza. Eu não sei se eu me fiz claro. Mas é um incômodo que eu tenho quando a gente coloca dos materiais didáticos, a forma como é estudado, parece tal qual, sei lá, eu vou estudar seres vivos, artrópodes, aí vamos estudar agora os grupos indígenas. Às vezes, quando se fala sobre o ensino de uma cultura, de um povo, eu tenho essa impressão. É um incômodo que eu tenho. E isso não é feito com a cultura europeia, né? É interessante isso. Não é feito, exato. Eles são a referência. Eles são né? sujeitos, eles são humanos, Isso. Eles têm cultura, eles têm civilização, eles têm Deus, eles têm tudo, né? Isso. Eu Isso, entendo. É um incômodo meu, que eu queria... Não, eu acho, gente, que isso é muito interessante, que é uma questão de aproximação. A Nicole apresentou uma discussão macro da resistência, que é uma abordagem que é de se pensar. Por exemplo, como a gente estrutura a narrativa para pensar que o processo de civilização, o processo de colonização, foi um processo de imposição, mas principalmente foi um processo de choque. Choque. Contato e choque. Porque que é esse ponto. Aqui existiam sociedades com seus projetos de organização social que já habitavam aqui. Entende? E que eventualmente tinham seus próprios choques, porque disputavam território, enfim. Tinham os seus conflitos entre si, né? Mas quando o João coloca essa questão de como é que se estabelece essa aproximação, eu acho que é muito relevante, porque diz respeito a pensar exatamente isso. De dar um rosto à população indígena, de pensar, olha, esses daqui são os tupis, olha, esses daqui são os pataxós, olha, esses daqui são... Ai, gente, desculpa. Esses daqui são os malis, entende? Esses daqui... Entende? De você conseguir identificar as populações da mesma forma que você identifica os europeus. Europeu,
Ó, você sabe o que que é o português, você sabe quem é o francês, você sabe quem é o inglês, quem é o espanhol. Não é assim? E por que que a gente não consegue fazer essa diferenciação em relação às populações indígenas, de identificar cada população e entender, olha, essa população habitava aqui, essa população habitava ali, entende? Por exemplo, uma população que era muito forte no Sudeste, no litoral, do que a gente entende hoje como São Paulo, que era a capitania de São Vicente, era os Guarani, por exemplo. Entende? Enquanto que aqui pro norte, né, mais pra cá pra cima, na Amazônia, você tinha uma presença muito forte de Mundurucus, por exemplo, de Jurunas, que, por exemplo, são, entende? Tipo, de você, de fato, esse é um debate que exige um conhecimento específico para entender como era a ocupação do território, entende? Por essas populações e tratar sobre essa ocupação, qual eram as suas práticas culturais, sociais, entende? Eu acho que uma forma de aproximação é de pensar exatamente isso. Primeiro, como é que se distribuíam essas populações aqui, enquanto nações, enquanto grupos, enquanto sociedades, né? Para a gente conseguir estabelecer, eu não digo uma equivalência, mas de fazer com que os alunos consigam entender as populações indígenas tal qual já foi naturalizado entender as sociedades europeias. Eu acho que esse é um processo de humanização fundamental, entende? De conseguir entender, por exemplo, como grupos indígenas habitavam diferentes espaços do que a gente entende como Brasil e como eram as suas práticas culturais em cada uma desses espaços, entende? Então, sim, eu acho que uma estratégia fundamental de aproximação para tratar dessa discussão, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É interessante, vou falar especificamente de Belém, né? Que é o que eu tenho espaço, que eu tenho um contato mais interessante, que eu tenho, obviamente, um conhecimento maior, né? Por exemplo, Belém do Pará, Belém é o nome que os portugueses deram, né? Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Então, esse é o nome da cidade, de uma das principais cidades que foram fundadas na Amazônia, do projeto português de colonização. Mas só que aqui habitavam antes tupinambás, por exemplo. Onde se localiza Belém, antes eram os tupinambás que habitavam aqui. E o nome que eles davam a essa terra era Mairi. Entende? Então, peraí. A minha cidade tem um nome indígena. Percebe? Então você vai estabelecendo essas aproximações. De perceber, por exemplo, isso é um aspecto fundamental. Por exemplo, uma coisa que a prefeitura daqui tem feito é de promover eventos para pensar a Belém Mairi. Entende? De cada vez mais promover eventos, programações que valorizem a cultura indígena, ou as culturas indígenas que habitavam aqui e que habitam aqui. Entende? Até porque Belém é de fato uma cidade indígena. Entende? Isso está presente na comida, no cheiro da cidade, no calor e na formação fenotípica da população, entende? Então, isso é um ponto que você consegue estabelecer a aproximação de perceber a presença indígena no seu cotidiano e começar a entender a maneira como, por exemplo, eu dei esses dois exemplos, né, para vocês. Por exemplo, lá, o São Paulo, a província de São Vicente, né, como era o nome inicialmente, que era habitada por guaranis, os indígenas chamavam, assim, não era somente, isso era o que eles chamavam de uma maneira geral, né, o território. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, Pindorama, não sei se vocês já ouviram falar. Era como os indígenas chamavam o Brasil, vamos dizer assim. Então, olha, oi? Não, concordo. Já ouviu falar de Pindorama?
Já tem uma música, quando eu estava no fundamental, que tocava Pindorama, Pindorama. Então, Essa, era a forma de nomeação que os indígenas davam ao que a gente entende como Brasil, por exemplo. E o nome de São Paulo, né? Depois, como foi dado, era São Paulo de Piratininga. Piratininga. Entende? Então, olha, você já tinha um nome indígena, entende? E pensar, por exemplo, o quanto a presença indígena é forte em São Paulo. Entende? Você tem. Você tem, inclusive, se eu não me engano, quando eu morei aí, o Jaguaré tem uma. Tem uma aldeia indígena, de indígenas jaguarés. E você tem vários espaços da cidade com nomes indígenas. O Ibirapuera. Você tem várias dimensões que, obviamente, são várias nomeações que, obviamente, apresentam a presença portuguesa, né? Mas você tem uma presença indígena marcante, forte, numa cidade que é, obviamente, extremamente urbana, uma metrópole global e tal, mas que tá lá. Você tem esses traços resistindo na constituição da cidade. Só nos falta reconhecer isso, percebem? E eu acho que João, eu acho que são essas aproximações que fazem com que esse sujeito genérico e desconhecido se corporifique e que a gente consiga atentar o olhar cultural melhor para identificar esses traços, entende? Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho que esses são elementos de aproximação, entende? Eu entendi. É meio que tomar a nossa realidade e entender qual foi a influência da cultura, da história indígena na nossa realidade. Igual a gente fica muitas vezes falando, isso veio da Europa e por isso que é assim hoje, a gente fazer isso com a parte da história indígena que influenciou a gente também, né? Sim, ficou muito claro, professor. Muito claro. Obrigado. Nicole, tua vez. Então, professor, eu só ia comentar, né, que eu moro bem próximo ao Jaraguá, ao Pico do Jaraguá, na verdade. E aqui existe realmente uma aldeia, né, a terra dos indígenas Jaraguá, e eles são Guarani, se eu não me engano. E tem bastante, só que assim, é muito aquilo, né, do que a gente já pensou, que nem eu sempre vou para Porto Seguro, lá basicamente foi o berço de tudo, lá eu sempre faço uma visita, mas seria mais uma visita turística mesmo nas tribos dos Pataxós. Então praticamente a gente tem algumas experiências dentro, né, que é bem interessante, principalmente comidas, que a gente não é acostumado aqui. A gente faz essa experiência turística, né, dentro da própria aldeia, porque eles abrem a própria aldeia deles, aí tem o dia certo, o horário certo, então lá basicamente acontece ritual, se assim pode dizer, né, até os utensílios realmente são indígenas, tá, não pensa que você vai chegar lá e num festival não gourmetizaram o negócio, não gourmetizaram para turismo, né? Não, pelo contrário, gente. É realmente aquelas cumbucas e realmente feita. Eu não sei qual seria o material, mas cuia, assim, cuia, impressionante. você tá falando da cuia? Isso, é que você é muito mais familiarizado. Não, é porque eu aqui a gente tem aqui a cuia para tomar o tacacá, ó, tacacá, nome indígena. A cuia é feito de um fruto que é a chamada cuieira, entende? Que aí a cuia mesmo, ela sabia, de uma semente. Eu só não sei se é a mesma cuia da onde você tá falando. Mas deve ser, enfim. E lá, literalmente, a experimentação é você se sentir imergido, digamos, né? Você se sentir imerso a essa cultura, né? A essa identidade. Por mais que você... É exatamente o contrário, sabe? O que nós sofremos, digamos, é o que a gente busca recuperar.
E lá é bastante interessante, assim. Eu fui também numa escola indígena que tem lá, é bastante interessante, porque lá não tem formato, tá? Que nem vocês mesmos comentaram que algumas realmente acabam preservando o formato de oca. Tem dois tipos, basicamente. Tem escolas indígenas que é muito semelhantes a que a gente tem aqui, então com quadra esportiva, secretaria, blá, 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 sala de aula. Já tem outras, que é dentro dessa tribo Pataxó, que eu sempre visito, que elas basicamente é no meio mesmo, gente. É tipo, é muito louco, porque eles sentam no chão, tem todo. Para você realmente se libertar, não falo se libertar, mas você se chocar, pronto. Aí a gente usa exatamente o É o choque de novo, né? deslocamento, Para você você. desloca, né? Exatamente. E É tem esse esse deslocamento que estranhamento, e aí. Isso, e assim, é muito interessante quando você falou dos indígenas, né, que residem no Jaguaré, aqui também no Pico do Jaraguá, que é o maior lugar de São em altitude, né, em relação ao mar, é o maior ponto de São Paulo, que, nossa, lá tem muitas tribos, assim, só que eles já são mais, digamos, não tem uma, como é que se diz? Não tem uma condição tão, eu não falo primitiva, mas eles são mais urbanizados. Não, entendo. Eu sei, já tem esse contato, incorporou elementos, né? Exatamente, mas é bastante interessante também, tanto daqui, porque às vezes, como você me falou, né, exatamente, é trazer para o seu cotidiano elementos que já existem, porém ainda assim não são reconhecidos, não tem o conhecimento, nós não temos o conhecimento e não damos esse reconhecimento devido. Sair daqui para ir para Porto Seguro, para conhecer praticamente uma aldeia indígena, sendo que aqui do meu lado existem, eu acho que na última contagem que teve foram 3.000, né, indígenas aqui, sujeitos indígenas. Só que assim, gente, é muito louco a gente pensar que nomes, né, que seriam dados ou que permanecem até hoje, literalmente o que a gente já vem, como eu acho que o próprio Rio Tamanduateí, se eu não me engano, né, aqui em São Paulo. Sim, E sim. assim, se a gente for começar a pensar, já é um ponto de partida para a gente dar esse clique, para a gente ter, né, na É a verdade, esse estação da compro. CPTM, né? Tramanda. Isso também, mas Ó, o tá Rio lá, é eu. mais. Isso, o Rio é mais famoso porque fica praticamente do lado da Avenida dos Estados, que é uma das avenidas que mais famosas. Mas assim, os elementos já estão, né, em nosso meio, a gente só não consegue conhecê-los para reconhecê-los ainda. Olha, vou dar dois exemplos para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui, por exemplo, a gente tem comidas típicas que são profundamente indígenas. Tem duas principais, que é o tacacá e a maniçoba. Não sei se vocês já ouviram falar. O tacacá, ele é tipo uma sopa, um caldo, que ele é tomado numa cuia. E que ele é constituído basicamente de goma de tapioca, só que aí a goma é feita que ela fica incolor, né? Se coloca, tanto que quando você vai pedir um tacacá, a pessoa vai te perguntar, você quer pouca goma ou normal? Que aí é para você saber, ele quer saber se você vai querer pouca goma ou muita goma. A goma ela é importante para colocar no tacacá, porque quando coloca o tucupi, que é basicamente um caldo amarelo feito da mandioca, porque quando você rala a mandioca, ela vira uma massa, né? Amorfa. E aí, quando você deixa ela de molho, ela começa a despregar um caldo amarelo. Percebe? Isso é cultura indígena pura. Aí o que acontece? O que os indígenas faziam, né? Para fazer o tucupi, que era usado para fazer comida, mas para vários rituais também. Eles colocavam dentro de um tipiti, que é um instrumento de palha, em que você colocava essa massa, né? Da mandioca, e aí você ia apertando até sair todo o caldo amarelo, que é o tucupi. Então,
O tacacá é esse caldo que é feito com goma, tucupi, com jambu. O jambu é uma erva, é uma erva como se fosse, assim, é semelhante, né? Fica muito parecida com, do ponto de vista visual, né? Fica muito parecida com o espinafre ou com a couve, só que ele tem uma propriedade que é de deixar os lábios e a ponta da língua meio dormente quando você prova de primeira. Essa é uma característica muito forte do jambu. É o jambu e camarão, entende? Por exemplo, isso é o tacacá. Então, o tacacá tem vários elementos. É uma comida indígena, que é uma comida típica aqui. Você vai em qualquer esquina, tem uma barraca de tacacá, por exemplo. Enquanto que a maniçoba ela teria uma semelhança muito grande com a feijoada. Então, o que basicamente é a feijoada? A feijoada é o feijão preto com vários embutidos, né, de carne e tal, pedaços de porco, enfim, você tem um misto de carnes, né, com feijão preto, aí tem vários temperos e tal. A maniçoba seria algo muito parecido com isso, só que sem o feijão. Ele é com a maniva. Ele é feito com a maniva. E o que é a maniva? A maniva é a folha da mandioca. Então, os indígenas faziam muitas comidas com a folha da mandioca. Então, usavam a mandioca, né? E também usavam a folha da mandioca. Só que aí tem um detalhe. A folha da mandioca, ela, in natura, ela é tóxica. Entende? Ela tem ácido cianídrico. Então, não se pode comer ela, né, in natura, natural. Então, o que eles fizeram? É necessário você desnaturar, né? Você fermentar, cozinhar a folha da mandioca por 7 dias. Que aí ela vai evaporar o ácido cianídrico e aí você fica com a folha da mandioca, né? Desnaturada e tal, e faz o que quiser com a folha da mandioca. A maniçoba é basicamente uma feijoada feita com a folha da mandioca, vamos dizer assim, né? Seria mais ou menos a semelhança, para vocês entenderem. A maniçoba, ela é uma comida muito típica daqui. E ela é, por exemplo, no Círio de Nazaré, que é uma festividade religiosa que tem aqui em outubro, é uma comida que o pessoal faz muito, que é para comer com a família, entende? E que é para distribuir. É porque o almoço do Círio é um almoço que se faz para a família, mas você convida várias pessoas, é um ponto de encontro. E aí fica com o cheiro na cidade de várias pessoas fazendo maniçoba por aí, porque essa é uma coisa muito típica, entende? Então, ó, percebam, isso é cultura indígena na vida, entende? Que compõe a nossa vida enquanto brasileiros, enquanto sujeitos que foram formados a partir desta cultura também, entende? E ela tá aqui, a gente vive, come, respira ela, mas não reconhece, entende? Para valorizar. Era basicamente esses os exemplos. Gente, então, era basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje. Muito obrigado pelas participações. Eu acho muito legal, gente, essa troca, esse debate que a gente faz, porque a gente consegue compartilhar a leitura, né? Apresentar um ponto de vista ou tirar uma dúvida, porque é exatamente isso, é nessa conversa, no diálogo que a gente consegue produzir, né? Articular conhecimento, impressão, comunicar, né? as nossas questões. Então eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui e contribuírem com a aula. Só para eu fechar a aula, retomar aquelas questões iniciais, Nicole, que a gente tinha conversado no começo da aula. Olha, gente, tanto o João quanto a Luciana e as pessoas que vão nos assistir depois, na próxima aula, só para retomar o nosso calendário, a próxima aula é o seminário, certo? Vai ser um seminário de um texto sobre o livro didático e a história da África, que vai tratar sobre a presença de como que é narrada a história da África nos livros didáticos de história. Essa vai ser a discussão da nossa próxima aula do dia 14, que vai ser o seminário.
Eu já tinha mandado um e-mail anterior falando sobre quem tinha interesse no seminário que se manifestasse, né, para poder fazer a apresentação semana que vem. Ninguém se manifestou até o momento. A única pessoa que se manifestou foi a Nicole. Por isso que eu vou pedir a gentileza para ela de que quem tiver interesse em fazer o seminário, converse com ela, tá bom? Para poder organizar a apresentação, porque aí fica melhor para fazer a apresentação em grupo, né? Então, quem tiver interesse, por favor, converse com a Nicole, tá bom? Pode falar, Luciano. Não, só ia levantar a mão porque eu tenho interesse de fazer, só que eu não consegui mandar a mensagem. Ah, tá. Aí eu ia falar, Nicole, tudo bem? Tá ótimo. Então, tá aí, Nicole. A Luciana já tem interesse. Então, o que eu peço é que quem tiver interesse, por favor, converse com a Nicole e entre em contato comigo depois, que é para eu ter ciência, para eu saber quem vai fazer o seminário. A única coisa que eu peço para vocês, assim, vocês podem apresentar com um PowerPoint ou apresentar sem PowerPoint. A única coisa que eu peço é que vocês me enviem um roteirinho de apresentação, só para eu poder me situar na discussão que vocês vão fazer, tá bom? O que eu peço, basicamente, é que vocês façam uma exposição do texto, tal qual eu faço aqui com vocês. Vocês apresentem os objetivos, os argumentos do texto, as conclusões, e depois façam o debate, apresentem as impressões que vocês tiveram do texto. Basicamente isso. É um exercício de leitura do texto e de exposição dele. É basicamente isso que eu peço. E que isso vai ser realizado na nossa próxima aula. Como eu tinha falado para vocês, quem não optar pelo seminário vai fazer a resenha do texto que eu apresentei hoje, tá bom? Não é a resenha do texto do seminário. Isso está escrito, eu mandei no e-mail para vocês. Quem não fizer o seminário vai fazer, obviamente, a resenha. E a resenha é do texto que foi apresentado hoje, que foi discutido hoje, tá bom? E lá no e-mail, eu não tenho agora de cabeça, mas no e-mail, no calendário tem lá os prazos de entrega, que eu posso enviar novamente depois para vocês por e-mail novamente. Outra coisa também que eu relembro vocês é que os slides dessa aula e a gravação da aula de hoje eu vou postar hoje no Moodle, vou postar no Moodle, vou mandar pelo Siga e vou mandar por e-mail, tá bom? E também vou postar hoje e vou mandar também hoje, e o material do seminário, da aula que vem, eu também vou postar no Siga, vou mandar pelo Siga, pelo e-mail e vou postar no Moodle, tá bom? Então é basicamente são os avisos, né, os lembretes. Então é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês e pela participação. Opa, pode falar, João. É mais uma dúvida pontual, professor, porque eu vou fazer a resenha sobre o texto de hoje, como avaliação. O senhor já chegou a mandar o feedback da outra resenha? Não, gente, eu tive uns contratempos, eu ainda tô avaliando ainda, tá bom? Mas eu vou procurar postar as notas, tanto da atividade 1 quanto da atividade 2, até a semana que vem. Não passa da semana que vem, tá bom? É só pra ter uma noção, porque senão eu vou fazer do mesmo jeito. Tá. O mesmo estilo. Tá. Eu não sei se... Eu vou ver se eu consigo postar, que eu ainda tô avaliando. Eu vou ver se eu consigo postar essas notas até segunda-feira, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu vou... As notas vão ser divulgadas até semana que vem, tá bom? Obrigado. Então, gente, muito obrigado. E até a semana que vem, o pessoal que vai apresentar o seminário. Tá bom? Tchau, tchau. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode.